Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale, Medicina e Saúde dessa segunda-feira. Também trazemos esse tema de Novembro Azul, falando sobre o câncer de próstata. Mas tem um assunto que é muito importante em todas as vezes que a gente fala, o médico fala sobre alimentação. Os oncologistas, os médicos mastologistas, urologistas também sempre falam desse assunto. Por isso que a gente convidou a Michele para estar aqui com a gente, a Michele Tavares, que é nutricionista e que vem falar para a gente da importância da alimentação. Eu sei que é importante para a nossa vida toda, Michele, né? Em geral, né? Uma alimentação boa, tranquila, equilibrada. Mas no corre-corre, as pessoas estão procurando mais rápido, né? Realmente tem uma importância a alimentação em relação às doenças? Sim, muito. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bom sempre falar sobre nutrição, né? Que nada mais é do que saúde. E chama o pai para poder sentar aí, que é importante assistir isso aí. Então vamos lá. No caso, a boa alimentação, ela está ligada à prevenção de muitas doenças, né? Vou te dar um exemplo muito comum. Nessa correria, às vezes a gente acaba ficando horas e horas sem se alimentar. E isso pode acarretar gastrite, muito comum. Ninguém merece, né? E muitas vezes acometida a outros hábitos ruins da alimentação, como bebida alcoólica, bebidas gaseificadas, frutas muito cítricas, chocolate, doce. Então, isso tudo pode acarretar gastrite. Outros muito comuns, todo mundo, né? Sempre ouvi falar obesidade, hipertensão, diabetes. Olha quantas doenças a gente tem relacionadas ao mau hábito alimentar. A gente está falando, lógico, a gente trouxe a Michele aqui, estou falando de doutora, né? Mas a gente trouxe a Michele aqui para falar sobre especificamente o câncer, né? O câncer em geral, alimentação, mas é por isso que ela falou tem uma importância enorme. Sim. O mau hábito alimentar pode acarretar tantas outras doenças. Exatamente. E graves também, né, Michele? Porque com a alimentação a gente previne, né? A gente tem que ver a alimentação como longevidade. Quer dizer que quanto melhor eu me alimento, melhor eu vivo, mais livre eu tô dessas doenças. Entendi. Agora, uma boa alimentação, ela pode mesmo prevenir o câncer ou ajudar a combater? Sem dúvida. A gente tem alguns alimentos que a gente chama de mutagênicos, né? Que são alimentos que estão ligados ao que vai agravar o câncer, né? Que são aquelas células desordenadas que nada mais é do que vai acarretar um tumor e futuramente a gente vai ter um problema com aquilo. E infelizmente, como você falou, por causa dessa correria, esses alimentos eles estão muito presentes na mesa hoje dos brasileiros. Esses são os alimentos mais rápidos de fazer? São os industrializados, aquele que a gente quer jogar no micro-ondas, que também está ligado, né, ao câncer, e são eles a linguiça, presunto, bacon, muito consumido, né? Eles têm uma substância chamada nitrito e nitrato, que vira uma outra substância que quando em contato com o estômago, ela se transforma numa substância mutagênica. E é aí que a gente tem esse problema. Infelizmente, né, gente, eu estava conversando isso antes do programa, a gente está muita pressa, todos os dias, um corre-corre, e a alimentação vai ficando de lado. Agora, tem uma preocupação, Michele, também esses alimentos mais naturais, eles estão tão naturais assim? Eles não estão muito cheios de agrotóxicos, essas coisas? Vou falar exatamente neles. É muito triste, né? Porque o tempo todo a gente tem que estar se prevenindo da própria indústria de alimentos, que às vezes a gente lê um rótulo que te promete várias coisas. Outro exemplo é o alimento diet, refrigerante diet. Eu vou aqui tomar ele que eu vou me livrar da caloria, mas em contrapartida você está consumindo um alimento com altíssimo teor de sódio e é aí que está o problema. Tanto para esse tema da gente câncer, quanto para o hipertenso, para acarretar outras doenças, infelizmente acaba fazendo mal. Então, por isso que é importante a gente estar informando. Quanto mais informado você está, mais livre você está desses problemas. Com relação ao agrotóxico, é muito complicado, porque a gente compra no hortifruti, como que eu vou saber de onde vem, qual é a origem daquele alimento, ele está ou não contaminado? Claro que eu sempre vou recomendar plantar em casa. Primeiro, pela economia, segundo, que eu acho que é uma terapia, e terceiro, que você tenha certeza de que aquele alimento é puro. Então, isso já é o maior benefício dele. Mas eu não tenho tempo para plantar, ok, não tenho disponibilidade, não tem espaço. Então, você procura feiras da roça, lugares que você conhece a procedência e procura se prevenir dos outros lugares que você já ouviu falar. Um exemplo é morango, né? Morango é um dos alimentos que mais tem contaminação. Tanto que ele não dá o ano inteiro, porém é um alimento caro. E aí as indústrias, né, ninguém quer perder. Então você acaba vendo aquele morango e compra fora da época e já tem a probabilidade dele ter a contaminação. Assim como o frango.
né? Às vezes a gente deixa de consumir a carne vermelha por causa do alto teor de gordura dela, que embora você não veja aquela placa de gordura, se ela tá macia e gostosa, tem muita gordura ali. E acaba preferindo o frango, que muitas vezes está cheio de hormônio e já tem um risco ali, é muito complicado. Então é melhor o frango também, que você conhece uma procedência. Eu prefiro o peixe, né? Porque primeiro que o peixe tem já uma característica antioxidante, que é uma característica interessante para o câncer, né? Que é o que a gente chama de alimentos aliados. Assim como, olha que bacana, né? Como a alimentação boa, ela é interessante. Todos os alimentos que eu vou listar, eles são ricos em antioxidante. E é esse antioxidante que combate os radicais livres, que são característicos de quando, né, acontece aquela modificação das células e a gente está mais propício a ter um câncer. Então, são esses alimentos que vão combater. Quais são eles? Tomate, alho, cebola, feijão, soja, cacau, uva. Tudo isso faz parte do cardápio da boa alimentação. Né? Peixe, castanha do Pará, ou seja, a gente não fala de gordura, a gente não fala de alimentos industrializados, aqueles temperos naturais, que é uma coisa que a gente tem que riscar totalmente do nosso... Riscar, tira. Pega tudo que tem na geladeira e joga fora. Primeiro aqueles temperos prontos. Temperos prontos para feijão, arroz, para carne. Tira isso da sua vida. Ah, Michele, mas fica sem sabor. Não fica sem sabor. A gente tem que aprender a usar outros aliados. Cebolinha, salsinha, curry, pimenta... Gente, existe uma variedade enorme. Né? A gente não conhece porque a gente está engessada nessa praticidade de tempero pronto. É verdade. Porém, você consegue comprar temperos naturais em pó. Acabou. Já tirei o motivo da praticidade. Porque aquele tempero lá, eu já ouvi falar isso, ele é muito rico em sódio. A gente fica tentando falar, mas eu já vi realmente as pessoas falando desse alimento e de que realmente é muito preocupante o alto teor de sódio, né, desses temperos prontos. E aí é bom a gente riscar de uma vez por todas. A gente falou no início aqui da sua entrevista de alimentos que realmente podem causar câncer, mas tem aqueles que podem ajudar, assim, né, no combate à doença, tem aquele que ajuda a prevenir o câncer. São esses os antioxidantes. Isso que você listou esses que agora estão todos. Você vê que bacana, como eu falei, a dieta, qualquer problema que você tenha de saúde, se você tiver colesterol, se você tiver diabetes, se você tiver hipertensão, se você tiver obesidade, muitas doenças, se você tiver o câncer, a boa alimentação, que é aquele hábito saudável, que é a reeducação alimentar, que às vezes a gente nem gosta de chamar de regime. Antigamente era chamado de regime, de dieta. Depois a gente chamou de dieta, agora a gente gosta de chamar de reeducação alimentar. Que é justamente isso, tirar os alimentos ruins e colocar os alimentos bons. Então, se você faz consumo de todos esses alimentos que eu falei, são de baixa caloria, ricos em nutrientes e são os alimentos que devem estar presentes. Esses alimentos que acabam levando ao câncer, eles não têm nenhum tipo de nutriente. Vou te dar um exemplo clássico, refrigerante. Pra que a gente consome refrigerante? Não sei, pra que bota? Pra que apresentaram isso pra gente? Não existe um benefício. Alguns refrigerantes, eles são utilizados para desentupir, para tirar a graxa. Como que a gente... Parece que assim, que a gente consome sem saber. Pois é, mas a gente sabe, né? Mas a gente sabe. E é muito rico em caloria. Enfim, não tem nenhum tipo de benefício. Quando a gente monta uma dieta, um plano alimentar, sem ver o exame do paciente, eu sei que todas as taxas ruins dele vão diminuir. O HDL, que é o colesterol bom, vai aumentar, o colesterol ruim vai diminuir, as taxas ruins vão diminuir, glicose, então eu sei que é um paciente mais saudável. Agora, Michele, eu queria saber, porque muita gente tem essa dúvida também. Seguir uma alimentação mais saudável, mais pelo menos com todos esses alimentos, mais, né, ser mais rigoroso com isso, isso é mais caro ou é só mais trabalhoso? Eu digo que nenhum nem outro. Porque o que acontece? Mais caro, a alimentação saudável é muito cara. É caro quando você não se planeja. Tudo é caro quando você não planeja. O industrializado também é caro, também, né? É caro. Vai ver quanto que é um pote de Nutella. Pois é. Que é altamente calórico. Eu sei também quanto é. Não tem nenhum tipo de nutriente. Então, acaba não sendo caro. O ideal é você sempre fazer uma listinha, nunca vá com fome ao supermercado, tem várias dicas legais que a gente pode dar. Sempre que você for, passeia entre vários, capta qual que tem o preço melhor do iogurte, qual tem o melhor preço na carne, qual tem o melhor preço de frutas e verduras. E aí você já vai pegar qual supermercado te dá um valor melhor. Quando você for comprar, não compre, por exemplo, quando eu passo a dieta, eu dou várias opções de cardápio. Você não precisa comprar tudo que tem na dieta. Ao longo da semana você vai mesclando. Uma semana você faz mais uma opção, outra semana você faz mais a outra. Entendi. Se você vai comer um mamão, por exemplo, tem mamão na dieta, não compra 3 mamões.
Compra um que você já vai usar ele para 2 dias, para acabar não estragando. Entendi. Então, as pessoas também podem se organizar dessa forma. Sim, é o planejamento. Planejar para poder se alimentar bem. Que vai ajudar não só no câncer, vai ajudar em outras doenças. Na estética, que todo mundo corre atrás. Isso. A gente vai trazer a Michele aqui, eu tô chamando doutora, não vou te chamar agora de vez. A Michele aqui, outras oportunidades para conversar com a gente também sobre outras alimentações, outros tipos de sistemas, né? Sistemas mais específicos para outros. Esse foi em relação a uma alimentação, para a gente prevenir algumas doenças, principalmente o câncer, mas dá para você seguir a Michele no Instagram, que ela tem o endereço, deixou aqui pra gente, né, Michele? Isso. Para que as pessoas tenham um pouco mais de informação e melhorem sua vida e fiquem mais saudáveis, né? Exatamente. Quero te agradecer, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo passar essa informação bacana e espero que captem, né? Com certeza. E comecem, dê um positivo aí na alimentação saudável. Verdade. A gente viver um pouco mais, uma vida um pouco mais saudável, prestando mais atenção na gente, prevenindo doenças, vivendo melhor. O Vitale vem trazer essa chance para você, essa oportunidade, essa informação. A gente vai se encontrar pelas redes sociais. Quero agradecer também a Beirute Imóveis, né, que veste aqui o nosso estúdio do Vitale. Agradecer muito a sua audiência e na próxima semana a gente vai estar de volta com outros assuntos interessantes para você. Um grande beijo e até lá.